Olá, pessoal! Estamos ao vivo a partir de agora com o nosso podcast de número 2, Mulheres que Inspiram, trazendo para vocês mulheres maravilhosas, desfilando aqui no nosso projeto, contando para você um pouco das suas histórias, o que elas fazem, né? Que experiência que elas têm de trabalho, para que nós mulheres possamos nos mirarmos nessas histórias lindas, nessas experiências maravilhosas. Nosso podcast tem apoio total da nossa querida Gabriela Almeida, consultoria ambiental e sanitária, que inclusive hoje é uma das nossas convidadas. A gente vai saber tudo que a Gabriela faz lá nessa consultoria ambiental dela. Original, propaganda e eventos, e a gente manda aqui um abraço para a nossa querida Angélica, para o Regis, eles que estão apostando no nosso projeto, que estão aí com a gente, apoiando o nosso Mulheres que Inspiram. Mulheres Progressistas Sergipe, PP, número 11, a política, a mulher dominando a política. E a gente vai conversar, sim, ainda no nosso cenário político com a querida Glória Sena, que é a coordenadora do PP aqui em Sergipe. E Sicredi, abra sua conta e peça seu cartão Sicredi, sua cooperativa de crédito, fazendo aí 25 anos de serviços prestados. Olha só, que maravilha. Comigo, para apresentar esse podcast número 2 e o do número 3 e o do número 4. Nossa querida Laura Figueiredo, doutora Laura aqui com a gente. Oi, Laura, tudo bem com Oi, tudo você? bom, Cris? Muito bom estar aqui mais uma vez. Fiquem com a gente vai estar discutindo um tema maravilhoso hoje, muito interessante na questão do meio ambiente, com duas pessoas extremamente experientes. Tenho certeza que vocês vão amar o bate-papo de hoje. E sigam a gente aí no Instagram, nos nossos canais, e mandem também suas dúvidas, perguntas, enfim, para a gente interagir também com elas e através dos canais de comunicação que a gente tem aqui, né, Cris? Para a gente poder Exatamente. conhecer também os nossos ouvintes aqui, as pessoas que nos seguem. Para você que está acompanhando a gente aí nas redes, ao vivo, no Instagram, é só mandar sua perguntinha. A gente vai conversar aqui com as meninas, saber das experiências dela na área ambiental hoje. E aí você fica à vontade para perguntar também ao vivo. Vamos apresentar nossas convidadas? Olha só, o tema é a mulher e os desafios de empreender na área ambiental. Gente, essa área está sendo muito falada ultimamente. E a gente quer saber tudo. O que é que essas meninas fazem aí com o meio ambiente? Nós temos hoje aqui com a gente a doutora Gabriela Almeida. Ela é empresária de negócios ambientais. Gabriela está com a gente. E também a Rejane Freire. Rejane é CEO da Recigraxe, coletora de óleo saturado. A gente vai saber também o que é isso. O que é que a Rejane faz com tanto óleo, né? Bom, vamos começar conversando com Gabriela. Gabriela, que bom receber você aqui no nosso podcast. Prazer imenso, viu? A satisfação é toda minha. Eu adoro a comunicação. Eu tenho para mim que a comunicação é que move o mundo, é que muda tudo e que melhora tudo, né? A gente consegue se comunicar, falar, expressar, orientar. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Uhum. Sempre investindo em projetos. Vejo sempre Laura aí nessa Tá, parceria, né, assim, Laura? Uma dupla Com a ótima, doutora por sinal, viu? Gabriela. Podem investir, que a dupla aqui é fantástica. muitos planos aí. Aguardem que vai vir muita Certamente, coisa. 2024, a gente vai estar com muita coisa nova para Isso. vocês. Gabriela, há muito tempo você está nessa área Tá. ambiental? Eu brinco, né? Hoje dando palestra, eu disse, tem 20 anos. Eu digo, porque fica parecendo que eu já tô... Não, a gente começou sempre novinha, Né? É né? porque eu comecei, eu disse, eu pititita. É, Né? Mas já são 20 anos na área ambiental e 15 anos com licenciamento ambiental. Então, uma jornada aí longa, porque foi a minha vida toda trabalhando com isso, né? Desde dos 19 anos. Então, hoje com 20, né? E pouco, Eu não parece. né? Que bom. É Isso mesmo. Então, aí Aham. eu falo da minha trajetória, né, lá no livro, no livro das Mulheres que Inspiram, e também lá Uhum. no Instagram, e eu falo que eu comecei um estágio, comecei o curso técnico em Química em um estágio na área ambiental, na Embrapa, passei 5 anos lá. E lá eu fui de todos os laboratórios ambientais, então ficou quase que Sim, no na veia, DNA. é verdade, é verdade. Que eu fui vendo lá aqueles momentos, e de lá foi surgindo outras oportunidades, as faculdades que eu fiz, todas eram na área ambiental, porque química é ambiental, saneamento é ambiental. Então eu fui sendo levada por esse caminho. Os professores me chamavam, Gabriela, vamos participar de um projeto tal? Eu, bora. Vamos para um congresso, né? Onde eu vamos? Aí eu lembro que minha mãe dizia assim, por que
tanto congresso, todo dia você vai para um congresso. Eu não sei, eu sei que um dia isso vai ser bom para alguma coisa. Então, e aí eu fui acompanhando alunos que faziam mestrado, doutorado à época, né, dos laboratórios, e fui vendo aquilo e foi nascendo. Então, a oportunidade da área ambiental foi desde os 19 anos, e hoje, né, 20 e tantos anos depois, eu continuo atuando nesse caminho, e aí veio a empresa, né, porque eu fui muito acadêmica, passei muito tempo, curso, pós-graduação, tal, mestrado, doutorado, aquele negócio todo, e disse, não, eu vou ser pesquisadora, professora, e fui, por muito tempo, professora de algumas universidades de pós-graduação, até que fui chamada para o negócio. E me despertei nisso, me apaixonei por isso. E hoje eu brinco que na minha empresa, eu não sou mais a técnica, a pessoa que cuida da parte ambiental, eu cuido dos negócios. Eu sou empresária mesmo, né? Então, eu lido com oportunidades, abertura de caminhos, conexões. Então, Você é acha isso que aí. isso tem a ver com propósito? Quando Total, as pessoas falam, ó, tá um propósito, total. Deus está desenhando. Pronto. Dentro desse. Vou dizer por que que eu tenho certeza, não acho. Eu tenho certeza e absoluta. Vou dizer por quê. Eu fui concursada federal. Então, o pessoal disse que quando eu pedi para sair exonerada, disseram que eu era louca. Sim. Eu disse, não, eu tenho que seguir um propósito, eu tenho que seguir meu objetivo, eu tenho objetivo. Então, eu passei em primeiro lugar uma vaga, concurso federal. Passei 2 anos na Codevasf ainda, e era na área ambiental. Mas não era aquele ambiental que Deus só queria que eu me preparasse lá para o que eu ia Perfeito. fazer lá fora. Então, o que ele disse o seu propósito, a missão você vai desmistificar muita coisa para ajudar milhares de pessoas. Porque, Olha veja, só. quando a gente ajuda, por exemplo, a Recigraxe a sair de vários problemas, a gente está ajudando. Olha, a Regiane deve ter o quê? Umas 40 funcionários? Não lembro, um monte. São 40 famílias. Uhum. Então, quando a gente ajuda uma fábrica a conseguir, porque a licença Sim. ela embarga um empreendimento, você ajuda 400 famílias, uma que seja. Então, eu tomei isso como propósito e essa é a minha missão. Então, hoje eu conecto pessoas para ajudar. E eu ajudo, de fato, as pessoas porque é a missão. É uma maneira de fazer. Consequentemente, é um negócio, Sim. mas é uma consequência, sabe? Não é o ponto-chave. É tanto que tem coisas que eu faço que, às vezes, não é o dinheiro que vai me dar orgulho, é sim a satisfação de ver aquela alegria, aquele sorriso, né? Então, só para dar um exemplo disso, só um exemplo de vários que eu tenho. Eu, quando licenciei o matadouro de lagarto, por exemplo, a gente demorou, teve muito processo e tal, e ele pagou tudo certinho, só que ficou ainda alguns remanescentes e tal, e eu nem deixei para lá, fiquei lá e tal. E aí fui ficar com ele, aquela luta, ele brigava para lá, o senhor, né, que tava. E aí, quando foi um dia desses, depois que a gente conseguiu liberar tudo, eu tô indo aí levar a minha placa. Ele disse, venha. 2 dias depois, eles me ligaram dizendo que ele tinha falecido. Eu chorei tanto, porque a alegria era a gente. O que a, desculpe, é o que a gente conseguiu Sim. daqueles 2 anos de luta e ele não teve E se apega, né? como ver aquilo. Eu disse, poxa, e eu tinha prometido para o pessoal que, na época, eu disse, olha, ninguém paga o sorriso dessas fateiras, desse pessoal que estava dependendo da alimentação que saía dali. Mas a filha dele, Bianca, que eu acredito que vai assistir, ela está seguindo o legado. E as famílias hoje estão felizes. Um monte de cachorrinho que vivia lá, que a vigilância queria botar para fora. Não deixa os bichinhos lá de cá, não vai atrapalhar lá dentro, não. Lá dentro é fechado, circuito fechado. Estão lá também. Então, e o rapaz que tomava conta, cadê a sua placa? Então, você não tem mais o que foi dizer. cumprido, né? O importante é que foi Verdade. cumprido. Exato. Onde ele tiver, com certeza Exatamente. ele está vendo Então, que deu certo, né? Exato. E aí a gente ficou bem mais Aham. feliz ao mesmo tempo, Com porque certeza. tá lá. Eles estão Aham. funcionando, famílias, as coisas do jeito certo e a coisa fluindo. Então, é missão. É uma história, viu? É uma história. História essa que a Rejane também vai É contar pra verdade. gente, né, Rejane? A Sim. Rejane, ela é CEO da Recigraxe, que é a coletora de óleo saturado, né? Esse óleo que Então. prejudica tanto o meio ambiente, né? Verdade. Tudo bem, Rejane? Conta Tudo um pouquinho bem. da sua história aqui pra Bem, gente um também. pouquinho mais antiga do que a nossa amiga aqui, né? Ah. Há 22 anos que Deus nos presenteou com a Recigraxe. Era um momento que a gente tinha parado uma atividade e
foi realmente um presente de Deus. A gente começou fundo de quintal, se transferindo para outros locais. Era muito difícil você organizar licenciamento, essas coisas. Então chegou um momento que a gente começou a desenvolver e a gente precisava de um local, né? Vamos procurar em Socorro, procura aqui, procura lá. Até que a gente encontrou um dos nossos colaboradores, morando ali perto do Rosa Elze. Ele encontrou o local onde a gente estamos instalados hoje. E a gente começamos, né? A maioria das coisas lá instaladas são coisas realmente recicladas. A gente compra muito materiais em ferro velho, né? Toda a estrutura praticamente a gente reaproveita a maioria. É para diminuir custo, essas coisas, e para reaproveitar também, né? E é muito engraçado porque a gente passou um momento, várias fases difíceis. E aí a gente construímos, meu marido escreveu, foi bem engraçado na época, ele que desenhou, né, toda a estrutura, ele pesquisou, porque ele ia levar o óleo para as fábricas e ficava observando como era, né, as fábricas, aquela coisa toda. Então ele criou e aí faltava licenciar, porque chegou um momento que a gente se expandiu e precisava das licenças ambientais nas empresas, né, para comprovação. Não tinha tanta fiscalização, mas tinha, já estava começando. E aí, como fazer para organizar isso aí? E aí eu entrei no projeto, eu sou apaixonado pelo Sebrae, gente, de verdade, assim, tenho o maior orgulho. Se eu pudesse, eu dava nota 1.200 a eles. Eles são ótimos. Porque, depois de Deus, eles nos deram, nos seguraram na nossa mão, deram todo apoio, mudou a cara da reciclagem, gente, era tudo azul, viu? Porque a gente tinha menino... Então, a gente tinha um azul impregnado, Gabriela, era tudo azul. São Mas, dois mas meninos. eu preciso entender, Rejane, como é o trabalho da Reciclagem? Ele é um O que é que tra- vocês fazem? Nós fazemos, além disso, quando a gente começamos, nós fazemos a coleta de óleo de fritura, não só aqui de Aracaju, mas de algumas capitais do Nordeste, né? Foi uma coisa que foi impulsionada porque algumas redes fechavam com a gente e na época não tinha quem coletasse, então era a gente que ia e isso fazia com que a gente abrisse uma base lá e levasse uma equipe para recolher esse resíduo. Nós temos uma coleta diária todos os dias. Bares, restaurantes, hotéis, presídios, hospitais, condomínio, Inclusive, residência. quando a gente licencia, manda eles irem lá. Observar E aí, se tá- Gabriela fez alguns trabalhos pra gente aí, nos ajudou lá em alguns processos, né? E a gente coleta desde o azeite de dendê, o óleo de fritura, a gordura animal, o óleo do galeto, que ele é prensado, a gente Sim. recolhe também aquele resíduo, sebo bovino, óleo de peixe. A gente não coletamos ainda o óleo de motor, porque é outro segmento, é outro estilo de tratamento. Industrial. Mas desde o óleo animal ao óleo vegetal, nós recolhemos tudo. E nós temos uma coleta de 15, 8. Então, nós temos uma rota todos os dias nos bairros aqui de Aracaju e também em alguns interior, como Estância, Lagarto, Itabaiana, Glória, alguns interior. Nós temos algumas parcerias com as cooperativas do Grande Agreste, né? Que pega ali Carmópolis, Laranjeiras, São Cristóvão. Então, a gente coloca lá um coletor e o pessoal vai juntando. Mas você já faz o trabalho de coleta. Sim. E o trabalho de conscientização? Ele é Bem. feito através de quem? Bem, da garota propaganda aqui. É Eu fui meio que Gabriela, empurrada, como é que gente. é? Você Eu mesma nunca é? imaginei. Aí eu tô... Ela mesma. Bem, eu nunca me imaginei nem estar aqui, gente, nem muito menos fazer o que eu faço. Foi muito engraçado. A primeira vez, quando a gente começou a trabalhar, e aí a Secretaria do Meio Ambiente aqui do município descobriu a gente por causa de um evento que eu fui. E aí eles pediram para eu fazer uma mini palestra e montar um ecoponto, né? Porque queria divulgar ali quando era na antiga cidade, ali aquele colégio cidade que fechou na época. E foi a minha primeira palestra assim, para um público grande. Então, eu fiz algumas pesquisas no Google, né? Fiz alguns Sim. resumos, né? Procurei saber como era o meu trabalho, né? E aí fiz um resumão e fui, né? Bem, meu marido disse que... E aí foi de lá para cá, eu não parei mais, né? E aí aí o último evento que a gente fez, um evento muito grande, que eu tenho muita vontade, a gente fez em 2014, a gente fez um workshop lá com o Sebrae na área de sustentabilidade, que a estrela da casa era a Reciclagem. E aí eu tive que me preparar, que eles me deram assim, ó, vocês têm 5 minutos, vai abrir a presidente, depois você vai abrir quem é a Reciclagem, o que é que a Reciclagem faz. Gente, eu treinei quase um mês isso, eu botava meus filhos na minha frente, digo, marca aí, meninas. E aí eu fiz um resumo, mas foi assim, foi algo extraordinário, porque tinha quase 700 pessoas no auditório. E para quem era esse público na época? Era especialmente para bares, restaurantes e hotéis. Tava a Reciclagem, principalmente, mas tinha também outras pessoas que trabalhavam com lâmpada, com outros tipos de setores.
na área de sustentabilidade. E muita gente não conhecia a gente, nem conhecia muita gente que estava ali, tipo, eletrônicos. O que, que você faz com os eletrônicos, né? Muita Sim. gente ainda tem essa dificuldade. Lâmpadas fluorescentes, o que, que se faz? Não tem essa divulgação ainda. Você encontra, mas é quase uma agulha no palheiro. E naquele momento, esse evento era para divulgar onde os donos os bares e restaurantes e hoteleiro pudessem entregar os seus resíduos, principalmente o óleo de fritura, que entupia muito, era um problema sério nas caixas de gordura, né, porque ela entope mesmo, principalmente as gorduras dos iFood, que são banha, uma gordura hidrogenada, que ela endurece mesmo, e aí quando ela cai no ralo que ela esfria, ela sai entupindo tudo, muito mais agressiva ao meio ambiente do que o óleo de soja. E o óleo de soja, aquele que não, ele demora a entupir. Quando você vai para as banhas em gerais, é bater, esfriou, ela endurece. Quando ela cair, ela vai ir e danificar toda a tubulação e fazer um estrago bem legal. Então, é através desses eventos, workshop, Sim. palestra, que você conscientiza o pessoal. Sim, desde as escolas do jardim, gente, é muito engraçado quando eu vou para as escolas pequenas. Principalmente as escolas. Porque Então, as aí eu crianças vou para o precisam- Babylândia também, né? Para algumas Ah, escolas bem pequenininhas assim. E você precisa ver como as crianças interagem com a gente. Eu sim. sento no chão com as garotas, com os gurizinhos pequenos, eles entregam, eles fazem questão de entregar as mães, né? Tia, essa última vez eu gostava agora do colégio, e um minha mãe, acho que ela devia ter uns 7 anos, né? A mãe ficou toda vermelha, eu fiz conta que eu não estava vendo, né? A minha mãe ainda continua jogando o olho no ralo. Entregou a mãe. Mas olha, Cris, essa pergunta, essa fala do Rejane falando, eu tô indo pra escola pegar os pequenininhos. E vocês falando assim, a Gabriela falando, eu tenho mais de 20 anos, Isso. você 22 anos. Eu falei, gente, eu tava aqui pensando, né? Falei, olha só, são mulheres que empreendem há mais de 20 anos. Aqui nessa Sim. mesa, todas nós temos mais de 20 anos aqui de carreira nas suas atuações. Sim. E que interessante, né? Mulheres que, na área de vocês, e eu tenho muita propriedade no seguinte sentido. Hoje a gente tem essa educação ambiental, tem uma importância ambiental de se ir para as escolas, as crianças Sim. terem a informação já de muito pequena. Quando eu fiz faculdade, direito ambiental não era nem obrigatório. né? Eu soube. Então, imagine que eu estou há 22 anos como advogada, na faculdade não era obrigatório o direito ambiental, e quando eu penso que não era obrigatório, a gente está tratando de legislação. Sim. Então, a gente não tinha muita regulamentação, a gente não tinha uma legislação a ponto de não Perfeito. ser uma cadeira obrigatória. E vocês, lá atrás, estavam já empreendendo em algo que era tão incipiente, tão raso, que nem nas cadeiras de direito, nem o legislativo tinha coisa suficiente Sim. para que a gente É. tivesse a preocupação, vamos dizer assim, né, de colocar isso. Então, eu imagino empreender numa área tão, assim, ainda Embrionária, né? embrionária. Incrível, parabéns, vocês realmente são incríveis. Uhum. Eu queria fazer essa observação porque eu achei interessante, porque, de fato, eu tenho Sim. filhos pequenos e eles já têm uma consciência ambiental Sim. muito diferente, né? Meu filho e minha filha não podem ver uma torneira aberta, não É podem assim ver uma mesmo. luz ligada. E isso foi aprendendo, e para eles é muito Perfeito. natural, é o desperdício, né? Sim. Mas, Cris, eu queria interromper, porque eu quero saber o seguinte da Rejane. É a destinação do óleo. Lá, Que eu queria saber, porque você falou Pra muito onde de ele que eu vai, recolher, eu sei. recolho e Tá, tal. né? Mas eu acho que tão importante quanto recolher é que destinação dá a Aham, ele. né? bem, Verdade. esse óleo chega lá na doca, né? Os meninos trazem todos os dias. E nas bases lá fora nós montamos ponto de apoio. Então lá são caixas grandes, né? De contenção e as caixas de recolhimento, que são de 15, 20 mil litros. E aí tem um caminhão tanque que vai buscar esse óleo em João Pessoa, na Paraíba, em Salvador, né? Lá em Lauro de Freitas, onde fica a base. Em Recife, já botando os Guararapes, traz esse óleo todo aqui para Aracaju, onde ele passa por um processo de tratamento. Ele chega muito cheio de impureza, acidez muito alta, umidade. Então, eles passam por um processo de decantação, pelo um tratamento, uma área que passa por vários processos até ele se soltar todas as partículas, porque ele vem muito óleo misturado. É como eu disse, azeite de dendê, óleo de peixe, todo tipo de óleos, eles vêm misturados a partir de agora. E aí ele pode estar muito escuro, mas está cheio de impureza. E aí depois que ele sofre esse tratamento, ele vai para uma caixa de contenção muito grande, onde ele vai decantar, né? Porque ele sofreu uma solução para soltar, que ele senão ele vem muita umidade, ele estraga, quanto mais umidade e impureza tiver, mais ácido ele fica.
E aí, quando ele é tratado, que ele tira as impurezas, que ele vai para outra caixa, ele fica bem clarinho novamente. Só que ele não serve mais para o consumo humano, ele está ácido, né? E aí, para quando é que a gente leva? A gente não está fabricando nada no momento, que é o sonho lá da galera lá que fabrique alguma coisa, né? Isso é um projeto para futuro. Mas no momento a gente faz a destinação com esse óleo, a gente vende para fábrica de sabão, ração de cães e gatos, Sim. biocombustível. Nesse sentido, né? Então, toda a nossa produtividade é vendida para esses outros locais, né? Lá a gente só trata ele e passa ele para frente. Então, vem os caminhões de tanque, enche ele com tudo direitinho, né? Como manda a legislação e todo o aparato, né? De legalização e tudo. E nós somos uma empresa, além de ter essa consciência ambiental, o pessoal que trabalha lá é da comunidade, a maioria são pessoas muito simples. Eu amo os meninos que estão lá, porque são pessoas muito... Até os meninos de fora, assim, nos dá uma confiança muito grande de confiança, de trabalho, de estar ali inteirado, de famílias muito simples, né? E que está sempre ali com a gente, nos dando apoio, trabalhando, entrando nos estabelecimentos, que é uma coisa que a gente preza muito. Como vai entrar na cozinha? Porque você está na cozinha, né? Então, desde a touca, os EPI, fardamento, né? Unhas cortadas, a barba sempre aparece. Quem for usar barba, que a gente faz questão que não use, né? Mas se for o caso, a gente fala bronzeação, mas tem que estar sempre muito, porque está levando a reciclagem, né? Como se posicionar até o... A gente fala muito outro dia desse, quando ele estivesse no carro, né? Alguém falou pra gente que tinha jogado a latinha. Então, quando chegou até a gente teve que chamar a equipe para conversar. Porque é uma coisa muito séria. Você pode estar no trânsito e acertar no carro, no seu carro. Sim. E tá levando o nome da empresa. E a gente trabalha com sustentabilidade. Então, eu digo a eles sempre a eles, vocês têm que levar para dentro da sua casa. Tempo inteiro. Porque se você tá... Eu acho muito contraditório. Lá em casa eu reciclo tudo. De verdade. Quando eu encontro a latinha no lixão, que eu vou arrumar lá as coisas, eu pergunto logo se você está trabalhando Mas com se torna um petróleo. hábito. Já se não torna é? um hábito. Daí eu Aham. começo a falar. Quem botou essa latinha aqui, ou essa Sim, garrafa, sim, alguma coisa, os meninos sim. começam a falar. Né? Eu disse, bem, eu queria entender qual é o problema de vocês. Já estão tudo adultos e parece que a gente trabalha com petróleo, não é com reciclagem. Né? Porque eu acho contraditório se você trabalha, Gabriela, com uma coisa e você não faz. Casa de Ferreira, Com espelho de pau, né? certeza, Agora, claro. como é que as meninas que me ajudam lá em casa, é uma coisa que eu prezo muito. Eles não jogam de jeito nenhum o óleo da gente Não. fora. Junta a garrafa lá, a Essa gordura e consciência, tudo. não é? A E gente vai aí- falar isso quando a gente pedir para vocês darem um recado, porque eu acho que muita da dona de casa precisa fazer isso, Sim. não é? E muita gente não faz, né? Então é tão importante saber como manusear esse óleo, Sim, porque muita gente ainda joga Joga, na pia, e a gente não tem esse processo de conscientização. Assim, você não vê isso na TV, você não vê isso. Imagina Falta isso em muito, condomínio, falta hein? muito, Né? né? Que é o Então, você pior acredita? problema. A gente estava falando sobre isso quando a gente vinha no carro, né? Sobre teria que ter mais do Estado, esse divulgação em massa nos horários Aham. nobres. Perfeito. Pronto. Quando eu falo, não É, falo do é, óleo, é. não, eu estou falando da sustentabilidade como um Comunicação, todo, né? né? Sim, Comunicação. E é isso, Regiane, que eu quero falar com Gabriela. Gabriela, você trabalha com consultoria, né? A sua Isso. consultoria, ela tem esse papel também de conscientizar? Como é que Tem. você faz A gente isso? trabalha isso assim, muito parecido com a Rejane. Escola, a gente tem programas, né, que é o GA Educa. Então, a gente tem as campanhas nas escolas, tem na época do meio ambiente, a gente faz as palestras também. Tem o Minuto Ambiental pelo Instagram. Tem um podcast também, que é o Fora da Sim. Caixa, que a gente fala sobre as Sim. questões ambientais. A gente sempre está fazendo alguma campanha ou outra na televisão ou na rádio, falando para ter uma abrangência maior. E aí, sempre que a gente vai numa vistoria, em alguma coisa, a gente sempre leva a informação. Só que não é fácil mesmo, não, levar, mudar, porque é hábito. Né? É difícil você chegar na casa de alguém e dizer que ele tem que agora começar a usar a xícara do lado Cultura, contrário. sim. Então, é muito difícil você mudar. Perfeito. Por isso que a maior parte das coisas são feitas com empresas, porque elas são obrigadas a fazer. Né? Mas para a dona de casa, que é a fonte geradora dos principais resíduos dessas questões, é muito difícil chegar lá para você, para impulsionar isso. Teria que ser muito maçante. Então, a gente só consegue isso através desses canais. A gente usa o WhatsApp, às vezes, linha de transmissão, contato, grupos, manda assim, olha, tem isso, os CADs, mas a pessoa passou, tal, aquilo ali não fica muito. Mas as campanhas de conscientização são feitas dessa forma. São as mobilizações pontuais e a gente tenta ver se esses Na canais medida do ajudam. possível, né? Gabriela, eu tenho essa. Você falou do costume, né? De você. Quando a gente faz a informação e a criança, por exemplo, né? Estou colocando a criança Sim. porque a gente já cresce com esse hábito, Sim. ou deveria crescer com esse Isso. hábito.
Mas você não acha que falta um pouco de estrutura para receber? Porque, veja só, eu vou dar exemplos que eu já vi crianças da escola do meu filho, Sim. né? Porque eles aprendem, eles têm Sim. aula Sim, sim, sim. de conscientização ambiental, tem a prática, na escola tem as lixeiras separadas, e aí eles vão para a rua, um shopping. Aí tá com um papelzinho de bala ou a embalagem daquele sanduíche que comeu. Eles ficam, eu vejo isso. Meus filhos ficam, mamãe, cadê a lixeira verde? A Não. lixeira, sabe? E aí, quer dizer, a informação ele tem. Mas ele não consegue colocar em prática a informação, porque a gente não tem estrutura ainda para isso. Sim. Não, aí não tem política pública ainda, Isso. de Estado, né, para que seja contínua. Tem a política nacional, no caso dos resíduos, aí falando dos resíduos, porque tem várias situações, né? No caso dos resíduos, não, a política nacional de resíduos sólidos, que foi em 2010, o marco regulatório dela, mas ela veio lá de 95, de 2007, aliás, com a de saneamento básico. Mas eles viraram um projeto de gaveta, então eles não viraram um projeto de eficiência e que tiveram continuidade. Então, de fato, ela faz porque ela tem os caminhos, mas veja, a pessoa mora no interior, não passa caminhão de lixo, muitas vezes, não passa nada. Ela Aham. segrega aquele resíduo, e aí? Para quê, né? Não fez. Então, Ela faz eu a já parte vi dela, mas e muita o gente, pós, né? quando eu dou palestra, assim, certo, professora, e aí? No Questionam, palestra, o pessoal né? chama professor, né? Aham. E aí o caminhão do lixo passa e joga tudo lá dentro. Porque Tudo não misturado. tem só tem o catatreco É, aqui, sim. que passa pegando os E é muito volumosos. pouco ainda, né? Agora. Aí ele pega os plásticos. Se não passar um cooperativo, ele tem que levar em algum lugar. Se não. E aí? Então, de fato, quando chega nesse momento da fonte geradora, fica muito difícil. Aí o cara agora quer trazer indústrias de biocombustíveis para cá. Aí eu disse, cara, você vai ter que fazer primeiro uma política pública aqui no Estado. Porque Perfeito. o produtor rural, que está lá no interior, eu digo isso porque eu participei de todos os planos de resíduos sólidos do Estado desde 2009. Todos. Todos, tá lá, em todos eles eu participei e a gente fez a gravimetria de todos os lixões de todas as cidades do estado de Sergipe. E eu fiz ainda na Bahia, porque eu participei de outros planos em outras regiões. Entre 2008 e 2014, isso. Aí, lá a gente via que a parte dos resíduos orgânicos, eles são reaproveitados, porque é uma cultura natural. Se eu tenho meus porcos, meus bois, tal, eu estou na feira, sobra tomate, eu vou jogar no lixo ou vou mandar para o aterro Sim. sanitário? Não, eu vou Se reutilizar. Aham. Aí o cara só vai lhe devolver isso se ele tiver uma compensação, uma recompensa, aliás. Tipo, redução de um imposto, uma energia, foi o que eu disse a ele, já que você vai trazer o biofertilizante Sim. e o biocombustível, ofereça um retorno, porque para ele lhe devolver isso, não devolve. Então, como é que o cara vai mudar isso? Porque não tem uma política que obrigue, é a política que recomende. Política é recomendação, não é obrigação. Não é obrigação. Né? Não tem uma lei que obrigue, tem a Sim, lei que sim, recomenda, que é nesse caso, né? Embora seja lei, ela traz princípios, diretrizes, entendeu? Então ela e aí a pessoa fica assim, à mercê de ou faz uma lei municipal ou estadual e eles seguem diretrizes peculiares da região, ou a gente vai vivendo assim. Os questionamentos são muitos, né? É, A gente percebe que ainda verdade. falta muita coisa. Mas vocês concordam que se ouve falar mais agora em preservação ambiental? Perfeito. Muito. Hoje em dia é bastante, né? Mudou bastante isso aí. Até nas escolas, quando a gente vai mesmo, né? É uma mudança muito grande. Agora é aquilo que seu filho fala, né? Tipo, você aprende na escola, mas quando você vai na prática, você tem que fazer sua parte. Tipo, jogar seu lixo, guardar seu lixo na sua bolsa, chegar em casa e colocar no lugar adequado, porque você aprende, você cria um hábito. É. Experiência cria um hábito, né? De fazer isso. Mas quando você vai mesmo para a rua, para alguns lugares, você não vai encontrar onde você vai encontrar ali. Eu fui, gente, é porque eu não vou citar nome de escola, escolas grandes aqui de Aracaju, que tem nomes antigas, que tem mais de 1.000 alunos. A professora me levou para palestrar lá. Gabriela, eu levei meio que um susto, assim, eu fiquei meio assim. Porque eles não tinham nenhum tipo de separação de resíduo como as outras escolas que eu vou. Então, assim, quando a gente passou, era da primeira, do jardim até o ensino médio, e estavam tudo misturado, as lixeiras, tudo misturado com garrafa, comida, aquela bagaçada toda. Quer dizer, um monte de produtos que poderia ser reaproveitado, dar uma destinação para as cooperativas, para outras situações. Eu separo isso, onde é que eu entrego? Eu tenho uma pessoa que eu entrego todos os meus resíduos sólidos. Eu acho que ela é tão engraçada quando ela vai lá em casa, ela disse, eu aproveito e eu vendo tudo, imprenso e vendo tudo, né? E aí você vai para uma escola dessa, que é uma escola de nome, que tem uma certa Falta essa estrutura. base. Eu disse, e por que essas crianças não estão aprendendo a fazer essa separação de resíduo?
E aí eu fui para montar um ecoponto lá. Mas a escola não abraçou, os professores que me levaram. Eu amei fazer aquilo, mas eu me lamentei muito, porque ali vão sair gerações que não sabem o que é isso. Exatamente. Entendeu? E isso nasceu muito, veio das ODS, veio, na verdade, dos pactos globais. Aí veio aquele pacto, as conferências, Rio mais alguma coisa, Rio mais outra, Rio mais outra, aquelas Sim, conferências sim. todas que resultou no que a gente chama dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e com A isso, ODS, né? Isso lá no muito no passado SESC. veio no direito ambiental os princípios, e dentro deles o desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento sustentável que trouxe essa visão de preservação, porém, dizendo o seguinte: você deve preservar aquilo que é preservável e intervir naquilo que é passível, porque senão a gente também passa a ter, porque aí eu trabalho com licenciamento e a gente sabe que licença não é que você não possa impactar, é que você impacta fazendo as reduções e as medidas compensatórias ou mitigadoras atenuantes necessárias. Porque senão a pessoa pensa que preservar é você não mexer. Conservar é mexer Manter. desde que. Uhum. Então a gente tem que saber diferenciar isso, senão depois a gente pensa que não pode nem tirar uma coisa do Verdade, lugar que fica verdade. parecendo que. E aí a gente não traz o que o desenvolvimento sustentável fala: social, o econômico e a ecologia. Um não pode sobrepor o outro. Né? Então, e na esfera, mesmo que o ambiental esteja assim, o social sempre vence. Né? Porque as Verdade. pessoas, a sociedade em si, elas dependem de tudo aquilo. Então, seja o PIB lá no econômico, ou seja, os recursos naturais na ecologia, eles têm que andar em harmonia. Então, você não pode deixar um em detrimento do outro. Verdade. Aí nasceu isso aí. Maravilha, como a gente tem que aprender com essas mulheres, né, Lara? Olha, mas deixa eu dar uma passadinha aqui, gente, nos nossos patrocinadores, né? São as pessoas que acreditam no nosso projeto, são as pessoas que estão juntas com a gente nessa área de informação, que a gente quer com isso fazer com que você, mulher, aprenda, com que você, mulher, desenvolva com as histórias, né? Com as jornadas dessas mulheres, essas mulheres inspiradoras que passam aqui pelo nosso canal. Então, quero agradecer a Gabriela Almeida, consultoria ambiental e sanitária, nossa Gabriela querida que está hoje aqui com a gente. A Original Propaganda e Eventos, as Mulheres Progressistas Sergipe, Partido PP, Mulher na Política, e também o Sicredi, a cooperativa de crédito que está com a gente há 25 anos aí. E se você ainda não abriu, abra a sua conta e peça seu cartão na Sicredi. Meninas, mas e a mulher? A mulher empreendendo nesse meio, né? A gente está vendo que vocês estão assim Então, falando, né? Com muita determinação, vocês falam com muita propriedade, mas nós temos outras mulheres assim, Gabriela, dominando esse meio. Como é que você analisa a Na mulher área no que meio eu atuo, ambiental? que é um pouco mais. Na área ambiental, mas ela trabalha com a parte executiva e eu com a parte de regularização, mais de Sim. legislação até, né? Embora não seja advogada. Mas a gente atua nessa área. E são poucas. É um cenário muito masculino. Na área de regularização ambiental, eu acho que hoje, no Estado, tem mulheres, eu conheço outras meninas, mas que se propõem a ir colocar a cara, só tem eu mesmo. De botar assim a cara na tapa, botar uma placa dizendo que aquilo ali está certo, e sem medo de discutir com o judiciário, com o Ministério Público, com quem que quer que seja necessário discutir, né, com todo o respeito técnico Sim. necessário. Eu não tenho esse medo, mas é um cenário masculino e isso a gente sofre muita perseguição e muita represália, porque a gente vai conversar e quando a gente chega no lugar, a maior parte das pessoas que vão nos ouvir são homens e os investidores que vêm fazer negócios não tem mulher. Só são homens. Eu nunca vi nenhuma mulher vir falar comigo para investir. E olha que eu trabalho com investimento há muito tempo. Laura sabe disso. Ela sabe, ela lida com aquela parte, ela vê que a maior parte são homens. São raras as mulheres que fazem isso. Raras. Existem, mas são raras. E aí eles olham pra gente como se assim. E ainda tem mais um detalhe. Aqui em Sergipe, porque eu acho que é província, tem muito isso. Se chegou até aqui, ou tá roubando, ou teve um caso com alguém, ou teve esse tipo de coisa. É isso mesmo. E a gente passa por isso. E se você sorrir muito, porque eu sou muito sorridente, pronto. Então nós É estamos porque. E aí vai. Conseguiu. Eu já vi histórias assim que eu trabalho desde esse tempo. Sim. Cases maravilhosos. Porém, eu me destaquei mais quando eu comecei a participar da rádio, que o presidente da ADEMA era radialista. Pronto.
Aí, além de dizer que tinha um monte de coisa envolvida e tal, disse que essa licença só saía por causa dele. Eu digo, e agora? E antes? Como é que era? Mas, para você ver por quê? Porque o próprio presidente disse, pô, Gabriela, você tem uma dinâmica boa, você fala bem, você conhece, eu preciso que você fale. E não tinha só eu como consultora. Tinham 3 consultoras mulheres e mais 2 homens que participavam da rádio, mas eu tinha que estar. Por quê? Porque eu trazia o PIB de Sim. fora para o Estado. E aumentava o PIB daqui, destaquei, aí eu era porque tinha alguma coisa. Então, a gente passa por isso. Só que eu levo isso, De boa. não sou eu, não está falando de mim. Sim. Eu não sou aquela pessoa. Então, aquelas pessoas que dizem assim, agora, me disseram isso, quando os presidentes saem, dizem, agora ela cai. Eu disse, cai por quê? Eu não tenho nada a ver com o presidente, eu não Sim, preciso o nem trabalho dele. é seu. Ele tem que assinar um documento, eu preciso da lei a meu favor. E eu vou trabalhar. E por quê? Eu não paro. E aí a gente passa por isso. É aquela questão, né? Como ela falou do presidente, era um homem fantástico. Eu conheci ele, né? Gilvan Ele, sinceramente, bem, é pessoas que davam resultado, deveria se É. manter independente de política, Também do acho. partido. Certeza. Se dá resultado, não, você não vai sair. Eu Depende de quem acho. quer que você seja, né? E às vezes as pessoas, isso Porque mistura defeito muito, todo mundo né? tem, né? E quando a gente vai realmente pro lado das mulheres, é como ela falou, é complicado. Eu passo por aí várias palestras, 90% é homem, né? Então, assim, eles aceitam, mas porque eu vou pra prática, né? Então, assim, a gente encontra isso, mas tem essas barreiras, assim, a maioria, quase sempre, que a gente tem muito convívio, é mais com o público masculino, É, né? vamos lá. Quase sempre. As mulheres, elas desenvolvem bem menos nessa prática. Talvez por alguns empecilhos. Eu converso com algumas e você vê que ela não tem exatamente, tipo, às vezes ela tem medo, não sabe exatamente desenvolver aquilo, e aí e ela não consegue se sobressair. E aí, se você, como ela disse, hein, você não der a cara a tapa para realmente falar, tá, não, tô aqui disponível para realmente fazer com que aquilo seja realmente feito, não vai, não. Vai. Não vai de jeito nenhum. Eu tô dizendo porque quando a gente foi fazer as primeiras licenças, meu marido foi bem engraçado. Você vai fazer o quê? Você é só homem? Sim, não entendi qual o problema. E foi muito engraçado quando eu fui resolver isso, que, Ainda tem eles, isso também. que eles deram assim, uma olhada assim, de cima para baixo para mim, entendeu? E aí, bem, a gente bem conseguiu assim. resolver, mas como eu não consegui, aí fui atrás do nosso amigo Sebrae, e aí, tipo, foi tudo certo. E eles me deram total apoio na época, assim, agradeço muito, porque eles mudaram a cara da Reciclagem de uma forma completa, desde a site, marca, plotagem dos caminhões, que os caminhões virou quase Instagram na época. Eles saíam, traziam um monte de cliente, porque o pessoal ficava atrás para pegar os números. E assim, né? E não é fácil, nós que somos mulheres, em algumas situações, realmente empreender e se manter no mercado de trabalho, porque o machismo ainda impera muito. E aí você tem que sobressair mesmo, tipo, como ela fala, com propriedade, você tem que ter conhecimento para debater a altura, Foi, que você tem tanto demonstrar isso, é. conhecimento É. quanto qualquer homem. Que você é tão capaz como qualquer um. Principalmente quando você lida com criança, com filho, Sim. que tem filho, né? Que você tem que saber lidar com esse. E no outro dia tá linda e bela, rindo e tá lá, né? Não, a mulher tem esses desafios, né? Você, além de dominar o mercado de trabalho, você é muito mais exigente, Sim. né? Do que, exigem muito mais da gente do que dos homens, né? Perfeito. E depois de tudo isso, você ainda tem que ser a dona de casa, a mamãe, né? Isso A mesmo. esposa, né? Tem que dar Então, conta de todos os Um recados. versátil de verdade. Tem que ser, não é porque você lidar com. Ela que tem criança ainda pequena, né? E lidar com isso, para mim, é um exemplo grande, porque não é fácil. Eu estava na faculdade, quando eu conversava com algumas mães, como é que você estuda? Muitas dizia, ai, minha acordo 3 horas da manhã, estudo até 5, depois Eu descanso acordo pouquinho. ainda hoje, Quando ela me 3 horas da contava manhã. como era o dia dela, assim, Estudar. meu Deus, deve que meu filho está grande, Senhor, talvez eu não conseguisse. Mas, e pessoas que tiravam notas excelentes, que eram as melhores da sala, que depois, hoje estão fazendo graduação, outras situações, amigas minhas que fizeram doutorado, e que, assim, para mim é um exemplo grande você ser dona de casa, mãe, mulher, amiga, sabe? E outra coisa, ser a melhor no que você faz. Ah, com Sempre, certeza. né? Isso aí, Sempre aí buscar é de Isso é tirar, isso aí não perfeição. tem quem chegue perto Mas, da gente, gente. olha, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Ainda se fala muito em preservação do meio ambiente. Sim, né? Você vai para um lado, preservar o meio ambiente. Perfeito. Isso, vocês acham, vocês concordam que às vezes é somente
mera imagem? Né? Perfeito. Concordo. Porque tá na moda. Tá na vamos moda. Tá na dizer assim. moda, Sim. porque o que é que vocês acham Eu, nesse sentido? exatamente o que vocês falaram. Muitos deles são merchans, né? Aqueles. Uhum. Sim. Hoje em dia, com a tecnologia, os views, né? Aquela coisa da. E se você disser assim, por exemplo, eu vou falar por mim. Recente não, já tem um tempo, a gente fez a supressão de que o pessoal acha que é duna, mas não é, porque tem isso também, né? O pessoal acha que tudo que é morro é uma duna. E aí, você destruiu o meio ambiente, você destruiu uma duna. Eu disse, duna? Onde é que tem a duna? Então, eles saíram no meu Instagram falando, fizeram um monte de coisa na época. Preservação. A mulher, esse pessoal que tá fazendo isso, mora no condomínio do lado de onde eu tirei. Eu disse, você tem o direito de ter tirado a duna e morar. A pessoa que vai chegar agora não tem. Não tem mais. Entendi. Pronto. Entendeu? Sim, Então não é perfeito. porque você não está pensando na preservação, você está pensando em você. Sim. Então a maioria dessas pessoas que falam sobre isso, ou elas desconhecem, é desinformação mesmo, Sim. não sabe o que estão dizendo, ou elas estão pensando em si. Ou você tem que preservar, mas peraí. Aí você construiu sua casa em cima do mangue, como nós fomos construídos, Aracaju toda. Sim. E agora o outro vai construir, o outro não pode, porque tem que deixar para as futuras gerações. Não é bem assim o entendimento. Então eles começam a usar isso por falta do entendimento, do que é a coisa mesmo, Sim. porque não conecta as outras coisas. Também é exigir demais, porque a gente sabe disso, porque a gente estuda isso. Eu vivo isso, mas não vou exigir isso de alguém. Mas é meramente político, é meramente publicitário. Eu não vendo isso. Eu não sou ambientalista, eu sou desenvolvimentista. Então, eu não trabalho em prol do meio ambiente no sentido de preservação. Eu trabalho na legalidade, em atendimento às leis, Sim. certo? Então, vai me ver, às vezes, suprimindo uma duna, de fato. Ou vai me ver, às vezes, tirando um mangue que não tem mais função. Vai. Ou revitalizando aquilo que é possível ainda. Sim. Vai, porque eu estou atendendo a lei. Uhum. Então, mas tem gente que vai usar. Já saíram filmando vários empreendimentos que a gente licenciou. Tá aterrando a lagoa. Lagoa? Não sabe nem o que é uma lagoa. Você não sabe nem o que é uma lagoa. E tá falando da lagoa, porque não tinha nem. Eu disse, o que é lagoa para você? Então, não sabe o que é a função ecológica. Não sabe. Então, por que você está falando isso? Então, é mera. Não tem propriedade, né? É. Rejane, e você no seu trabalho, qual é o maior obstáculo que você encontra? Bem, é fazer com que as pessoas, principalmente os ambulantes das Sim. praias, né, a comunidade, porque, gente, o óleo é contabilizado que entra aqui no estado, mais de 400 mil litros de óleo para as partilheiras. Aqui não recolhe 5% desse resíduo. Não dá para Imagina. entender? Cada família junta 1 litro de óleo. Tipo, aquele que você não produz, eu produzo um pelo outro. Quando eu falo 1 litro de óleo, eu estou falando dos bares e restaurantes, não, viu, em produção. Eu estou falando das residências e condomínios das pessoas que usam ou que separa a gordura em geral, né? Sim. E o que é feito esse óleo? Quando você vai para de condomínio, que tem leis, como ela sabe disso, mas que está na gaveta, que o que a gente quer é só que funcione. A área de entupimento é grande demais. Quando você pergunta um assim, que entope condomínio 4, 5 vezes no ano, meu Deus, isso é muito óleo jogado no ralo da pia. Isso quer dizer que a maioria dos condomínios que a gente vai tentar montar ecoponto não tem nenhum tipo de reciclagem. E ali dentro tem uma cidade. Nenhum tipo E aquilo mesmo. vai pro esgoto. Entendeu? causa Aí vários quando eu falo danos. eu estou falando do óleo, né? Mas vamos para os outros resíduos que você vai ficar assustada. Então, assim, trabalhar com o público, tipo, eu já fiz alguns trabalhos, como ela falou, com algumas, tipo, tanto do municipal como estadual. Para mim não é muito, dá muito resultado, porque é aquilo que ela falou. Quer aparecer, mas a gente faz o trabalho. Como é que você vai fazer um trabalho para um público na praia que o público-alvo não sabe o que está acontecendo? Que o pessoal do estado que está lá colocaram tanta dificuldade no mundo, eles me chamaram, que eu fiquei assim, eu que fui conversar com o pessoal, porque o que estava acontecendo? Estava tendo muita chamada dos ambulantes. Se você for tá na praia, aqui em Aracaju, me pergunta assim, que estava indo batatinha frita, acarajé, qualquer coisa, o que você faz com esse resíduo? Eles são tão simples, aí de terra, a gente joga ali no laguinho. Se você perguntar alguma pessoa que ajuda eles, vão dizer na maior naturalidade. E estava tendo muito esse problema. Tipo, tirava foto, mandava para a Secretaria do Meio Ambiente. E eles foram, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí vamos montar um ecoponto. Na onde? No Oceanário, mas é muito longe. Que queira que não, você está ali trabalhando, e não é brincadeira, trabalha no sol, arrastando aquele carrinho. Caminhar agora, como está afastado da Areia. praia, você tirar o óleo, 5, 10 litros já no final do dia, caminhar
até lá, por mais que tinha alguma coisa em troca, há uma dificuldade. Eu falei vários pontos estratégicos que podia colocar, e como tinha gente lá, podia colocar, tipo, uma situação para uma troca mesmo, para incentivar eles, por sabão, né, alguma coisa, não só eles devolver o resíduo, mas não foi feito. Então, assim, para mim, às vezes, quando me chamam para essas coisas, eu evito muito de ir, Gabriela, essa grande realidade, porque quando a gente dá as sugestões, como a gente pode fazer desse jeito, você vai atingir desse jeito, e não há um retorno. Essa questão de retorno, eu queria falar, eu já estava com isso na cabeça, falou perfeito. Vocês acham que um dos empecilhos do devido crescimento da preservação, ou da conservação, ou da legislação ambiental, ou da conscientização, tem a ver com o capitalismo? Estou no seguinte sentido. É uma coisa que não dá o dinheiro que se espera, ou não se sabe investir corretamente. Perfeito. Às vezes eu fico com isso na cabeça. Eu falei, gente, parece que a coisa do meio ambiente não vai de vez, sabe? Não anda mesmo, porque precisa ter dinheiro ali no meio, sabe? Perfeito. Alguém tem que... não sei se é vantagem, mas parece que não está atrativo ainda, sabe? Olha. E aí a gente bloqueia o desenvolvimento, a gente não implementa as legislações que a gente já tem. Às vezes a gente tem sim a legislação, ela só não está sendo aplicada, né? E aí, como você falou, ela desanima porque não tem o interesse público, né? E talvez porque eles considerem que isso é só um gasto, isso não vai, né? Então eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Em relação a parte isso, né? econômica, né? O dinheiro. Pronto, se você for realmente para a legislação, Gabriela, que é realmente estudada, que conhece essa parte a fundo, o óleo de fritura e qualquer resíduo não é para ser vendido exatamente. Mas criou uma metodologia, pessoas tipo que não têm licença, que não têm funcionário com a gente. Nós temos 48 colaboradores e temos os indiretos que a gente compra, tipo as pessoas que catam avulso, que são mais de 100 pessoas nos outros estados, que a gente mantém essas famílias, essa é a grande realidade. E quando você vai, chega uma pessoa e cria um capitalismo muito grande. Criam problemas sérios. Não, eu vou ficar com Laura, porque Laura agora, mesmo com 16 anos, com a reciclagem, coletando, dando toda a assistência a você. Laura realzinho agora, a mais, pronto. 50 centavos a mais. Bem, se você me pagar a concorrência, eu fico. Se mais as licenças, não, eu dou um jeito, não se preocupe nisso, não. Entendeu? Sempre dinheiro, né? Então, Eu entendeu? soube dessa história. Então, assim, é muito complicado. A gente se sente, eu não vou dizer a você, não, a gente se sente muito triste Certamente. com as pessoas que já trabalham. Imagina você ter uma pessoa que você é seu cliente há mais de 16 anos, que você sempre foi muito séria com ela, sempre deu um trabalho, uma assistência, e por causa de R$ 1, uma pessoa que nem tem licença ou que possivelmente está chegando. Não é que não tenha que ter a concorrência, mas que a pessoa tem que ver com quem está. Aí já aconteceu isso, gente, de a pessoa mudar, e quando a fiscalização parou lá, não tinha licença. E a pessoa meio que deixou você lá na mão. Ele liga pra gente. Num desespero que parece... chega, acho que até calma, nós estamos numa rota. Não, mas eu preciso do documento. Promete, a gente até quer pagar. Não, a gente não recebe, porque a gente não faz isso. A gente não cobra para dar o certificado de destinação de resíduo. A gente quer só a parceria e que você tenha uma destinação positiva daquilo ali. Então, a gente não vai dizer assim, aí eu vou cobrar você R$ 500 para lhe dar assistência. Não. Tem um ano que a gente não coleta, só tem um mês que o óleo está ali. Aí eu queria dizer, não, a gente não passa. Porque a gente não vai responsabilizar com aquilo que a gente não fez. Sim. Se for algo muito mais profundo, como é que a gente vai fazer? Então, lá a lei se está com a gente vai passar. Se não está, porque a gente faz um levantamento, tipo, você quer um levantamento de um ano do seu estabelecimento, quanto foi coletado, porque a vigilância parou lá, quer uma coisa mais aprofundada. A gente vai dar um certificado de um ano para cá, né? Um mês para o outro mês a gente coleta para ter um levantamento do óleo que você usa. Mas se você está com uma pessoa que não tem licenciamento, que não tem compromisso, né? Com essa retirada, com produto que realmente é contaminante, mas que você na hora, a pessoa lhe deixou na mão e você quer um certificado, a pessoa não tem, a gente não vai poder responsabilizar. Claro, questão de responsabilidade Só mesmo, vou né? reforçar Conclua, o Gabriela. que ela falou e o que Laura perguntou também é, Laura, a gente ainda vive no mercantilismo. Pronto, fechou. O Brasil, porque quando a gente estuda meio ambiente, você tem que estudar a origem. Então, nós fomos colônia de povoamento, uma colônia diferente dos Estados Unidos, diferente do Japão e outros tantos. Então, nós viemos dessa origem, né? Aquela história lá do império e tal. E a troca sempre, né? O escambo, aquela coisa toda. Sim. E a gente continuou essa cultura. Tudo aqui, tudo que se faz é em troca Tudo de tem algo. que ter Então,
o capitalismo é reinante. Por mais que se queira socializar, se queira fazer algo na área do comunismo, vai ser anos para introduzir. Por quê? Porque ninguém quer ficar igual, todo mundo quer ganhar. Então, quando se fala em preservar, entende-se que não se pode mexer, vender, fazer nada. Então, para a política pública, eles entendem a questão ambiental como saneamento. Água, esgoto, drenagem está dentro da pauta. Mas isso não traz o retorno, Sim. isso só traz o custo. Mas isso porque é uma visão deturpada do Isso é que eu ia mercantilismo. falar. Por quê? É uma visão que está totalmente equivocada. Se você melhora o esgoto, você reduz os custos gritantes Da área de saúde. da área da saúde. Exatamente. Gastroenterites, entre Sim. outras doenças. Se você Interessante. melhora essa questão da drenagem, você evita inundação, que depois Defesa Civil, a própria Estado tem que restituir a cidade. São vários itens. Então, é deturpado. Mas, infelizmente, é o coronelismo que ainda reina Sim. no Brasil. E aí a gente fica à mercê disso. Meio ambiente, muitas vezes, é só uma troca de moeda. É a realidade, não é? É, Meninas, quanta coisa que a gente tinha para conversar, hein? Ai, E olha que a verdade. mulher conversa, Oi, viu? Então, tá Mas quer é que a gente dizer, gosta, então, Nosso hein? tempo avançou. Cada tema, 2 podcasts. É. Não, E a é gente só vai verdade. querer agora que vocês concluam essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tão interessante, com uma mensagem final. Vocês digam, que vocês incentivem, principalmente as mulheres que estão acompanhando a gente agora, a viver mais essa questão ambiental, né? Como que vocês deixariam esse recado para que essas mulheres se imbuíssem mais desse meio? Porque é um meio que é tão importante para o nosso bem-estar, né? Para a preservação do mundo. Então, façam aí, começando você, Rejane, o seu chamado para essa Bem, mulher que está ouvindo a gente. Aí tem que pensar que pegada a gente quer deixar no planeta, né? Isso é uma das Sim. primeiras coisas. E nós somos mulheres, né? Nós somos aquilo que Deus fez de mais perfeito. Não que o homem não seja, mas eu digo que Deus fez a gente de uma forma totalmente fantástica, porque nós conseguimos fazer isso tudo. Então, a mulher que quer empreender, a mulher que gosta do meio ambiente, eu acho que ela tem que se posicionar mesmo, seja em qualquer área, né? Como o pessoal das cooperativas, Sim. que eu tenho contato, eu sou fã daquela mulherada lá, que tá ali na luta, que saíram dos lixões, que agora tem uma segurança a mais, que elas dizem que agora tem uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada em todos os sentidos. Eu tiro o chapéu para todas elas e para aquelas que estão começando agora. Eu conheço várias pessoas que trabalham com artesanato e com o meio ambiente, que gosta mesmo do que faz, que está começando, eu não sei como fazer. Comece, se posicione e vá em frente. Busca o Sebrae, gente, para se aperfeiçoar. Tá lá o pessoal lá, nota 1.200 para eles, entendeu? Porque eu acho que é o momento realmente da mulher tomar na verdade, se posicionar no seu lugar e dizer que ela faz tão perfeito como o homem. E eu acho que o mundo é isso. Homem e mulher, mas nós temos que procurar o nosso lugar Ocupar e fazer, o nosso lugar. ocupar o nosso lugar e fazer valer realmente quem somos de verdade. Perfeito, Gabriela. Então, seu bom, recado. diante de todas as informações já passadas, eu digo a todas, e não só a elas, mas Sim. isso de uma maneira geral, que não existe como você chegar nesse posicionamento ou fazer ou ser autoridade se não estudar. A informação está hoje a um dedo do seu teclado do celular, mas nem toda informação é a informação correta. Então, procure estudar, procure referências, procure informações literárias, procure entender e compreender as coisas para que você, de fato, passe a fazer algo. Se você vai atuar na área ambiental, não tem outro jeito, a não ser estudando e buscando referência, seja em qualquer segmento do departamento ambiental, é um leque gigante, e estudar. Parece estranho, mas eu já me formei, já sou doutor, você tem que estudar. Sempre. Livros, e-books, o seu Kindle, Sim. horário de voo, o que você tiver, estude, busque, converse, se conecte com pessoas que saibam ainda mais que você. Perfeito. Busque isso, por quê? Porque você sempre vai aprender, sempre vai saber mais e vai sempre sentir novas oportunidades, né? De negócios ou de possibilidades, até do próprio aprendizado. Então, esse é o recado que eu deixo, que é algo que eu faço. Sim. E que eu acho que me ajudou muito e que me dá muita segurança de falar, é porque eu estudo muito várias coisas que estão relacionadas à história do ambiente no Brasil e no mundo, né? Perfeito. Ana, seu recado final para hoje. Meu recado final é que vocês continuem assistindo a gente no nosso terceiro podcast, mas mais do que isso, meninas, eu fiquei assim inspiradíssima, de coração.
Eu já conhecia seu trabalho, acho que a gente já se encontrou em alguns eventos por aí. A Gabriela eu já conheço de Há muito muitos tempo. anos, a gente iniciando ali nossa carreira. Mas eu fico muito orgulhosa de ter mulheres como vocês aqui em Obrigada. Sergipe. Eu acho que a gente precisa se orgulhar do que é nosso, Sim. desse tipo de empreendedorismo, da força que a gente tem num estado muito pequeno. Então, eu quero dar sim os parabéns e dizer que eu sou muito orgulhosa de tê-las Eu que agradeço. aqui e de tê-las em nosso estado. Vocês são referência, vocês sabem Então. disso. Todo mundo fala, ai, eu amo É não sei quem, ai, eu sério. amo Cris, ai, eu A amo Laura. gente- É tudo assim. A gente quer encerrar integrando para você o nosso livro, Mulheres que Inspiram, né? Obrigado. Doutora Gabriela Que está nele estamos às também, três, né? Estamos às estamos três. Ah, A gente tá gratidão, passando aí gente. pra você Desculpe, né? A história eu das Eu quero mulheres seu, livres. ela Não, tem um eu livro. era pra eu ter trazido Ah. 12 livros pra vocês também, né? Pra deixar aqui. Eu acabei na correria, deixando em cima da mesa. Eu tenho um livro também de coautoria que a gente fala sobre inspiração, homens e mulheres, que é Autoridade Inabalável. Fala um pouquinho como surgiu isso aí, né? Como é que aí chegou. É 2 capítulos, mas que fala muito de quem é Rejane, né? Da onde veio, quem eu sou, o que me tornei. E eu acho que isso aí é bom. E várias histórias que você lê, você, caraca, essa pessoa hoje é isso, e de superação mesmo, de mulheres extraordinárias Muito bem. e de homens também, de superação, que inspiram também a gente. Eu acho que tem homens que são fantásticos, né? Tem histórias sensacionais, mas as mulheres em si, ela veio para isso, né? Para inspirar outras mulheres e levar, né? O E, que... e o nosso brilho não apaga o brilho Não, dele, né? não, Não, pelo contrário. Pelo Deixa eles contrário. Mas aí, Pelo contrário, Olha, amiga. meninas, olha, finalizando Obrigado. aqui mais um podcast com presença ilustre de doutora Gabriela e da Rejane, mais uma vez na companhia de minha querida doutora Laura, e a gente encerra por aqui, agradecendo a você que acompanhou mais um podcast. Quarta-feira estaremos de volta, para você que acompanhou a gente ao vivo aí pelo Instagram, obrigada a Gabriela Almeida, a Original, também as Mulheres Progressistas e ao Sicredi, porque estão conosco nesse projeto lindo, Mulheres que Inspiram. Até a próxima quarta-feira em mais um podcast. Tchau, tchau, gente!